Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Alves e hoje eu vou apresentar para vocês o projeto que eu fiz para a imersão de inteligência artificial da Alura junto com o Google. Então, para essa imersão eu tentei fazer um desafio com algo que eu nunca tinha tentado fazer, mas eu queria muito fazer há um tempo, que é fazer um plugin para o Obsidian. Obsidian é uma ferramenta de tomar notas, vocês estão vendo ela aqui no painel, né, no desktop, que você pode escrever da forma que você quiser aqui. Ele escreve por padrão notas em formato Markdown. Então eu vou criar aqui rapidamente uma nova nota para vocês verem. Eu criei uma nota aqui que eu posso escolher um título para essa nota, por exemplo, nova nota. E aqui embaixo eu posso escrever com formatação Markdown. Então, por exemplo, eu posso colocar um título 1 e escrever um texto aqui. Algo legal do Obsidian é que ele salva suas notas localmente. Então isso aqui está salvo no meu computador. Se vocês acompanharem aqui, eu vou clicar aqui para abrir outro cofre, mas eu não vou abrir outro cofre, eu vou deixar o meu. Eu tenho um cofre aqui que é o meu principal, que é o Floresta. Ele está no meu C usuários RGOME documentos. Então se eu entrar aqui no meu computador, C usuários RGOME documentos, vocês vão ver que eu tenho aquela pasta Floresta. E eu tenho aqui todas as pastas que são exatamente, se vocês acompanharem aqui na esquerda, são exatamente a mesma estrutura que eu tenho de pasta no meu computador, é a estrutura que eu tenho no Obsidian. Então todas as minhas notas aqui, elas são exatamente notas daqui. Se eu vier na nova nota, vocês vão ver que eu tenho uma nota nova, assim como eu tenho aqui, ó, essa nota que eu criei. E se eu quiser, eu posso vir aqui e abrir com o editor de notas, vocês vão ver que tem exatamente aquele texto que eu estava escrevendo aqui. Então ele é um editor de notas para o seu computador, só que ele tem algumas outras funcionalidades. E eu sempre quis escrever um plugin para esse cara aqui, um plugin personalizado. E foi isso que eu fiz para a imersão da Alura junto com o Google. Eu fiz um plugin para ter uma integração do Google Gemini com este Obsidian. O que eu vou fazer para testar esse cara, para eu não mexer exatamente com o meu cofre direto, eu vou criar um novo cofre. Então eu vou vir aqui, clicar em criar um novo cofre, ele vai pedir um nome, eu vou deixar ele só de teste, e eu vou selecionar um destino, e eu vou deixar aqui na minha pasta de downloads. Fiz isso, vou clicar em criar, ele vai abrir uma nova interface para a gente aqui. Então essa é a interface padrão do Obsidian quando você cria um novo cofre. Se eu clicar aqui no meu navegador do Windows, vim aqui em downloads, vocês vão ver que tem essa pasta de teste que eu acabei de fazer, que é o mesmo nome do cofre. Eu clico aqui duas vezes, vocês vão ver que tem uma nota chamada welcome aqui, .md, que é exatamente a nota que tem aqui. E se eu clicar nela e abrir com o editor de texto, vocês vão ver que o texto que está aqui dentro, ele é bem parecido com o texto que está aqui, só que aqui no Obsidian ele já está formatado. Aqui ele está no formato Markdown puro. E agora, para a gente habilitar esse plugin, como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no repositório que eu criei para a imersão, e a gente vai baixar esses arquivos que estão aqui. Então eu vou clicar aqui em Code, vou em Download Zip e eu vou baixar esses arquivos que estão aqui. Eu vou deixar ele na mesma pasta de Downloads, vou clicar em Salvar, ele vai baixar esse arquivo. E o que a gente vai precisar fazer aqui é ir neste arquivo, a gente vai precisar extrair ele aqui, então eu vou extrair tudo aqui para minha própria pasta, e eu vou pegar agora e dentro dessa pasta extraída, eu vou pegar essa pasta de plugins, eu vou copiar aqui com Ctrl C, vim aqui para minha pasta de teste, para a pasta .obsidian e dar um Ctrl V aqui dentro, deixar ela salva. E basicamente é isso que a gente precisa para habilitar esse plugin no Obsidian. Então volto aqui para o meu cofre, o que eu vou precisar fazer agora é recarregar este Obsidian. Eu posso tanto fechar e abrir esse cofre novamente, quanto eu posso clicar Ctrl P para abrir a tela de comandos do Obsidian. Só aqui são todos os comandos que existem na ferramenta, e eu vou procurar por recarregar o app sem salvar. Vou clicar, ele vai reiniciar, e aqui ele já perguntou: você confia no autor deste cofre? Porque ele está vendo que tem plugins habilitados já nesse cofre. Eu vou clicar em confiar no autor e habilitar plugins, e aqui já vai vir nos plugins não oficiais, vocês vão ver que já vai ter um Google Gemini Integration aqui, que foi o plugin que eu desenvolvi. Eu vou habilitar esse plugin, e uma vez habilitado eu posso entrar nas configurações dele, tanto clicando aqui nesse ícone, quanto clicando aqui no Google Gemini Integration. Se vocês abrirem o Obsidian e vierem direto aqui nas configurações, vou mostrar para vocês, a configuração fica aqui no canto inferior esquerdo, vocês clicam, pode ser que essa função aqui esteja mostrando uma mensagem falando que os plugins de comunidade não estão habilitados. É só você clicar em habilitar que você vai estar numa página parecida com essa aqui, só não vai ter o Google Gemini Integration. Esse Google Gemini Integration aparece apenas se você tiver aquela pasta de plugins dentro do Obsidian.
Feito isso, a gente vai vir aqui para o Google Gemini Integration e a gente vai ter 5 configurações que a gente pode preencher aqui. A primeira delas é a nossa API Key, a nossa chave de acesso para a API do Google Gemini. Então vocês vão precisar colocar essa chave de acesso aqui. As outras 4 opções são 4 funcionalidades que eu construí aqui dentro do Obsidian, dentro desse plugin do Obsidian, que é um prompt para resumir, um prompt para expandir, um prompt para reescrever e um prompt para responder. E aqui do lado vocês vão ver textos padronizados que você pode preencher. Então, por exemplo, para resumir um texto, eu estou usando o seguinte prompt: resuma o texto a seguir, e aí ele vai pegar o texto que eu selecionei e vai somar essas duas informações e enviar isso para o Google Gemini e esperar o modelo processar e ter uma resposta. Eu posso definir aqui os templates que eu quiser para essa resposta. Então eu posso colocar, por exemplo, resuma o texto a seguir em um parágrafo, por exemplo, ou resuma o texto a seguir em bullet points. Eu posso definir qual tipo de mensagem eu quero colocar para esses elementos. Então o que eu vou fazer agora, eu vou dar uma pausa no vídeo para eu pegar a minha chave de API do Google, para eu colocar aqui, e aí depois eu volto para a gente continuar. Incluída a chave de acesso aqui, a gente não precisa fazer mais nada nessa página. Eu vou fechar ela e aí às vezes precisa reiniciar ou não novamente o aplicativo do Obsidian. Eu por padrão vou reiniciar aqui novamente, recarregar, vou reiniciar, às vezes funciona, às vezes não. E agora se a gente clicar Ctrl P para abrir novamente a tela de comandos e procurar por... tem que estar com o texto selecionado, com o editor, né, selecionado aqui. Eu vou clicar Ctrl P, procurar por Gemini e vocês vão ver que eu tenho os 4 comandos aqui: resumir texto, expandir, responder e reescrever. E a gente pode agora trabalhar iterativamente com o Google Gemini direto da nota que a gente está escrevendo. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em uma nota, eu vou, por exemplo, falar sobre Python. E eu posso vir aqui, por exemplo, e escrever assim: o que é Python? Como se fosse uma pergunta. Então eu seleciono esse texto agora, clico Ctrl P e aí eu vou no Gemini e eu procuro aqui responder texto, porque isso é uma pergunta, eu quero que ele me responda esse texto. Clico aqui, ele vai gerar o conteúdo, uma vez gerado, ele vai aparecer embaixo da onde eu selecionei o texto. Então aqui ele está falando: Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretado, orientado a objetos de uso geral, criado por Guido von Rossum e assim por diante. Eu posso fazer a mesma coisa para, por exemplo, expandir esse texto. Então eu posso clicar aqui, selecionar esse texto, Ctrl P, procurar aqui por Gemini e clicar em expandir o texto. Eu vou clicar e ele vai expandir esse texto e vai colocar a informação abaixo da onde eu selecionei esse texto. Então, como eu selecionei essa parte aqui, ele vai colocar aqui embaixo e ele já vai, como ele retorna em formato Markdown, ele já vai retornar aqui para mim dentro do Obsidian com uma formatação bonitinha. Então ele está falando, ó, Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada versus compilada, orientada a objetos, de uso geral, com sintaxe simples e tudo mais. Eu posso também clicar as outras duas funções, a de resumo e a outra função que agora eu me esqueci o nome. Mas se eu clicar aqui, por exemplo, Ctrl P, eu posso vir no Gemini e eu posso clicar em resumir esse texto. Então eu posso clicar aqui, ele vai gerar esse conteúdo e vai resumir o texto aqui para mim. E eu poderia também reescrever, então eu vou dar um espaço aqui só para ficar separado. Eu seleciono aqui, clico Ctrl P, vou no Gemini, reescrever texto, clico, ele vai gerar o conteúdo e vai gerar uma resposta aqui para mim. Por que isso aqui é muito interessante? Porque eu estou trabalhando numa nota aqui do Python que está dentro do meu próprio computador. Então se eu vier aqui, vocês vão ver que eu tenho uma nota de Python. Eu posso vir aqui em editar notas e eu vou ter exatamente aquela nota no meu computador. É um arquivo local, eu não estou enviando esse arquivo para a nuvem nem nada do gênero. Ele está localmente no meu computador e eu posso editar isso aqui. Outra funcionalidade muito legal que aí a gente consegue habilitar aqui dentro do Obsidian é que eu consigo, para esses comandos que eu estou clicando agora, Ctrl P, e vim aqui no Gemini, eu consigo definir teclas de atalho para cada uma dessas funções. Então eu posso vir aqui nas minhas configurações, em atalhos, procurar aqui por Gemini e ele vai falar, ó, Google Gemini Integration, expandir, reescrever, responder e resumir. Então eu posso colocar, por exemplo, Ctrl Shift E para expandir, Ctrl Shift R para reescrever, por exemplo, Ctrl Shift Q de questão, por exemplo, para ele responder um texto, e Ctrl Shift S, por exemplo, para sumarizar, para resumir um documento. E agora com essas teclas de atalho
eu posso trabalhar aqui muito mais rápido. Então eu seleciono Ctrl Shift Q, ele já vai gerar o conteúdo, vai responder aqui para baixo. Seleciono Ctrl Shift E para expandir, ele vai expandir esse texto e vai gerar um resultado aqui embaixo. Demora um pouquinho porque ele está processando direto. Posso fazer a mesma coisa, Ctrl Shift R para reescrever, ele vai reescrever e gerar um resultado já abaixo. Então ele gerou um resultado aqui para mim. Posso pegar Ctrl Shift S para sumarizar e ele vai sumarizar esse documento aqui rapidamente. Agora com teclas de atalho eu consigo editar essa nota muito mais rapidamente. Lembrando que se você quiser mudar algum resultado que tem aqui, vocês podem vir aqui no aplicativo, no Google Gemini e mudar esses prompts. Então eu posso falar, por exemplo, expanda o texto a seguir em apenas um parágrafo. Por exemplo, alterei aqui e aí na teoria, se eu vier aqui, por exemplo, deixa eu apagar esse cara, vou vir aqui, Ctrl Shift E, ele vai gerar o conteúdo e estando a variável atualizada, ele vai expandir, só que você viu que agora ele não expandiu um texto com vários bullet points, ele expandiu o texto mesmo assim em um único parágrafo. Então eu consigo ter uma certa flexibilidade com como esse modelo está me respondendo aqui para dentro do Obsidian. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aplicação. A minha ideia é entender um pouquinho mais de como o Google, a inteligência artificial do Google Gemini funciona e quais são as outras integrações que eu consigo fazer para eu conseguir disponibilizar isso aqui como um plugin efetivo dentro do Obsidian. Por que que eu quero isso? Porque eu utilizo muito o Obsidian para tomar as minhas notas. Então se vocês abrirem aqui no meu cofre de floresta, vocês vão ver que tem várias das notas aqui que são criadas, inclusive várias dessas notas aqui elas estão públicas, disponíveis na minha floresta digital, que vocês podem acessar através do meu site, que está aparecendo o link aqui embaixo, rafaelalvesitm.com. Então, vocês podem navegar aqui nas minhas notas. Eu vou até abrir aqui, por exemplo, a minha floresta digital. Vocês vão ver que é exatamente o comportamento que eu tenho do Obsidian. Eu tenho aqui público, qualquer um pode acessar esse site. Eu sei que ele está um pouquinho criptografado aqui, mas se você for no meu site pessoal, aqui em Rafael Alves ITM, clicar aqui em floresta, vocês vão ver que tem aqui o portal para minha floresta, digamos assim. Na hora que você clicar, você vai parar aqui. E aqui tem uma formatação que eu utilizo, todas as minhas notas estão públicas aqui, que vocês podem ir clicando e ver. Por exemplo, para os cursos da Alura, eu acho que já estão aqui, mapa de cursos, eu acho que ainda não, deixa eu ver se ele já está aqui nas notas de referência. Cursos, já tem aqui as minhas notas da imersão da Alura, ela só não está indexada aqui nesse mapa de cursos. Mas se vocês forem lá, vocês vão ver que tem aqui as minhas notas para a aula 0, a aula que foi a aula de abertura, para a aula 1, para a aula 2 e todas as outras notas. Como eu utilizo essa ferramenta dia a dia para tomar nota, ter esses atalhos é muito interessante, porque eu posso selecionar um texto, apertar um atalho e já receber uma resposta diferente. Eu posso entender um pouquinho sobre esse conteúdo, eu posso entender um pouquinho melhor sobre aquela informação. Então é legal porque, por exemplo, eu tenho aqui notas de literatura, eu vou abrir aqui uma mais fácil, por exemplo, a Chain of Thought, que foi uma das técnicas explicadas na imersão da Alura. Eu poderia, por exemplo, pegar esse conteúdo aqui, selecionar ele, dar um Ctrl Shift E para expandir o conteúdo dessa nota aqui, eu tenho uma informação um pouco maior do que é esse Chain of Thought, sobre qual seria a explicação. Então isso aqui vai facilitar muito o meu aprendizado, o meu conhecimento, porque eu uso muito essa ferramenta e eu achei bem legal. Lembrando que eu fiz esse plugin sem entender nada de Node.js e TypeScript, que são as duas linguagens utilizadas para fazer os plugins do Obsidian. Eu usei o próprio Gemini do Google para tentar me ajudar. Eu conheço bastante de Python, mas Node.js e TypeScript eu nunca mexi. Então eu usei bastante o Google Gemini para poder fazer aqui esse plugin para vocês. E a minha ideia é ter esse plugin depois disponível publicamente. Então que você possa acessar aqui em configurações, plugins não oficiais, e aqui em plugins de comunidade vocês vão clicar em procurar e provavelmente vai procurar por Gemini e ele vai estar aqui. Tem até um edit coisa e tem aqui um que já foi feito, Your Gemini AI Assistant, mas não é o meu. Eu nem sabia que isso aqui existia, eu não tinha procurado antes para saber se ele existia. Vou até depois dar uma olhada como que ele foi feito, mas aqui acho que está só com o Gemini Chat, tá bem simplificado. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela participação e não se esqueça de votar nesse projeto lá no Discord da Alura, beleza? Obrigado, até mais e tchau, tchau.